primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para uns 5 minutinhos de morato. Hoje, desdobrando aqui algumas coisas que me passam pela cabeça quando eu tô caminhando por aí. Eu gosto de caminhar, gosto de ficar pensando, acabo seguindo um pouco as recomendações e as reflexões do Antoine Compagnon no livro Caminhar, uma Filosofia, e fico filosofando, lembrando, juntando coisas. Aí eu tava pensando em algumas imagens e lembrando de um período no começo da minha graduação, lá nos anos 90, em que eu tinha um grande privilégio, do qual eu tinha noção, outro que eu não tinha completa noção. O privilégio que eu tinha noção é de que eu estava num espaço que oferecia muita variedade. O que eu não tinha completa noção ainda, por causa da minha origem, por causa da condição em que eu vinha, é que eu podia estudar 100% do tempo, que eu não precisava me dedicar a outras coisas além do estudo e passar o dia inteiro na universidade. Aí, na universidade pública, eu tinha a condição de fazer o quê? De assistir aulas de ouvinte, de participar de coisas. Então assisti muitas aulas como ouvinte porque sempre tive muito mais preocupado em montar o meu conhecimento do que montar um currículo propriamente dito. E uma das primeiras que eu fiz de ouvinte foi uma que me chamou a atenção, porque era a história da arte. Eu queria muito conhecer a história da arte, não tive a noção na época de que aula de História da Arte com o José Roberto Teixeira Leite era um privilégio fantástico, mas notei que tinha muita coisa interessante, eu aprendia bastante e lembro, agora finalmente entra na memória, lembro de uma aula em que ele falava sobre a arte chinesa. Ele era um grande entusiasta e estava estudando a porcelana chinesa, que ele comparava os espíritos do Ocidente e do Oriente a partir da pólvora. Ele disse: o Ocidente, quando descobriu a pólvora através dos chineses, imediatamente construiu canhões. Os chineses já conheciam a pólvora fazia muito tempo e tinham desenvolvido os fogos de artifício. É claro que é um pouco exagerada, um pouco romântica essa visão, mas é uma imagem que eu acho bonita. A partir de um mesmo material, a pólvora, a gente pode criar só a explosão ou a gente pode criar o espetáculo, alguma coisa grandiosa. Não só a destruição, mas a construção, o fascínio. E essa imagem me leva, na verdade, a uma metáfora que acho que é isso, o que está por baixo de várias das minhas análises e dos meus julgamentos. A linguagem que tem esse potencial explosivo, esse potencial de algo pequeno abrir e criar um monte de outros mundos, ela pode ser usada na poesia, tanto para explosão e para algo que faz barulho, mas resulta em pouco, ou pode ser usada para esse fogo de artifício. É isso, quem sabe, que está na raiz da minha má vontade com alguns autores que às vezes têm muito renome e que eu acabo me colocando na contramão, não por ser do contra, mas porque os meus princípios, meus referenciais são um pouco diferentes. E é isso, eu noto que alguns fazem explosão, alguns fazem rojão, outros fazem fogos de artifício. Dois exemplozinhos bestas só para desdobrar um pouquinho mais essa metáfora. Falando de amor, o Camões tem um dos textos mais clássicos da língua portuguesa, que é o soneto Amor é fogo que arde sem se ver, e ao longo de 11 versos ele vai criando essas metáforas contraditórias, passando por uma que eu queria chamar a atenção, que é servir a quem vence o vencedor. Porque o vencedor serve, ou seja, está no lugar do perdedor. Mas o vencedor serve
a quem? A quem vence, mas ele não é o vencedor. Então alguém venceu o vencedor. No caso do amor, todo mundo está vencido. Ao contrário de uma fala que ficou famosa nos últimos tempos, de que nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder, porque todo mundo vai perder. Aqui a coisa é, todo mundo ganha. Mas é o contrário de uma série de outras proposições sobre o amor, de que todo mundo perde. Porque é tudo sempre sofrimento. E essa é uma das coisas maravilhosas que desdobra em fogos de artifício e que me fascina no Camões. Porque ele está ampliando, ampliando, e de algo pequeno ele faz algo gigantesco. Para concluir naquele terceto maravilhoso que se indaga como é que as pessoas podem gostar do amor se ele próprio é contrário a si mesmo. No extremo oposto, tem um poeta que vocês sabem que não é do meu agrado, mas não é porque não é do meu agrado que eu não vou olhar com alguma frequência, que é o Oswald de Andrade. Um poema clássico dele que se chama Amor, e o poema só tem uma palavra, que é humor. Nessa contradição, nessa conjunção de duas palavras que são quase a mesma sonoridade. Do ponto de vista auditivo, é só A e U que muda de verdade. A gente tem o quê? Uma mudança de sons, um som aberto, um som mais fechado, mas esse som aberto e o som fechado indicam também certas atitudes, porque o amor, que é o sentimento, depende do humor, que é a disposição. Ele se liga à disposição, se liga ao capricho, se liga ao riso. Hoje em dia o humor é mais falado como riso e não como, na tradição clássica, o humor como base de todos os sentimentos e de todas as reações. E sim, é uma coisa interessante, mas do ponto de vista da metáfora que eu queria desdobrar, é mais um rojão. Ele faz algo grande e quando se dissipa um pouco a fumaça dessa impressão que foi causada pelo choque das duas palavras que são próximas, sobra muito pouco. Sobra algo que, sim, é interessante, mas não acho que seja tão interessante quanto a memória dos fogos de artifício e das luzes e das cores combinadas, das formas que um poema como aquele do Camões consegue desdobrar. Claro que eu estou reduzindo bastante aqui para simplesmente deixar mais claro esse ponto de vista, mas acho que ajuda a ter um pouco melhor a ideia. E não tem problema nenhum se você gosta mais de rojão ou se você prefere chuva de prata. O importante é ter consciência para poder escolher melhor, para poder conhecer melhor e para poder avaliar melhor aquilo que está à sua disposição.